Bem-vindos ao Bekimba, Alahá 7, Shiur número 34. A gente está hoje, Bezat Hashem, terminando o Siman Kuf Ain 170. A gente vai estudar a última Alahá do Kuf Ain, a Alahá 28, e começar, Bezat Hashem, a primeira Alahá do próximo Siman Kuf Ain Aleph 171. Então a gente está no Siman 170, Alahá 28, no livro na página 76. Então, começa a Alahá 28 falando que a pessoa não deve comer até encher a sua barriga completamente, até não aguentar mais comer. A gente falou na Alahá anterior sobre a pessoa se controlar um pouquinho, então também faz parte disso dele se controlar, mas aqui ele está trazendo, olha, é proibido a pessoa comer até ele ficar totalmente cheio, totalmente explodindo. Então ele falou, é bom a pessoa deixar, sei lá, como dá para calcular isso, mas escreve aqui em nome do Rambam, 1/4 da barriga sem ele encher. Quer dizer, ele ainda aguentaria comer um quarto a mais, e ele deixou isso sem encher a barriga. Por quê? Ele traz que o Rambam escreve que quando a pessoa come demais, isso é considerado para o corpo como um veneno. Ele falou, é tão prejudicial para o corpo a pessoa comer demais, como se ele estivesse comendo alguma coisa que faz mal, que prejudica, etc. Ele falou, olha, muitas doenças vêm por causa da pessoa, por ele ter comido ou por ele comeu demais, ou porque ele comeu comidas que fazem mal para a saúde dele. Então, ele falou, por isso, quer dizer, mesmo se ele comeu comidas, mesmo comidas são boas, são benéficas, mas ele exagerou na dose, isso faz mal para a saúde. Então, o Rambam escreve que a grande maioria das doenças vem ou pela pessoa comer errado, quer dizer, ele come coisas que não fazem bem para ele, ou mesmo que ele vai comer comidas saudáveis, mas exagerar na quantidade. Então, isso que o Shlomo HaMelech falou, está escrito no Pasuk, Shomer piv ulshono, Shomer mitzarot nafsho. A pessoa que cuida da sua boca e da sua língua, cuida dos sofrimentos da sua alma. Então, fala o Rambam, que quando a pessoa cuida da sua boca de não comer coisas ruins, ou não comer mesmo coisas boas, mas em quantidade que vai acabar fazendo mal para ele. E ele cuida a sua língua de não falar coisas erradas, ele acaba evitando muitos dos seus sofrimentos. Porque o Rambam era, além de um grande rabino, um grande Talmid Chacham, ele era um grande Posek Halachá, ele era também um médico. Então, ele falou, e aí ele escreve, quando a pessoa come demais, hoje em dia, quantas coisas, pesquisas, etc., de incidência de doença, por a pessoa comer demais. Mas então isso que o Rambam fala, que Shlomo HaMelech, o mais sábio de todos os homens, veio falar, Shomer piv ulshono, cuida a sua boca de não comer demais, cuida a sua língua de não falar coisas erradas, e com isso você vai proteger tanto o seu corpo como a sua alma. Quer dizer, vai acabar protegendo o seu corpo de não vai ter sofrimentos, não vai ter doenças, etc. Que o Rambam escreve, boa parte das doenças são provenientes de a pessoa comer ou comer exageradamente ou comer comidas ruins que fazem mal para a saúde dele. Bom, com isso a gente terminou o Siman Kuf Ain. Agora, Bezat Hashem, vamos seguir e começar o Siman Kuf Ain Aleph, começando o Siman 171. Esse Siman 171 vai falar sobre a obrigação que a gente tem de respeitar as comidas. Então, está escrito na Halachá, assim o Shulchan Aruch traz esse siman, que é proibido a pessoa desprezar as comidas. Como a gente vai ver na prática o que quer dizer isso de desprezar a comida. E aí, o motivo disso, porque é proibido a pessoa desprezar a comida, o Rashi traz em Masechet Tanit, porque parece que a pessoa está sendo mal agradecida. A Kadosh Baruch Hu deu comida para a pessoa.
e a pessoa pega e trata mal essa comida, despreza ela, estraga ela e etc., então, por isso, parece que a pessoa está desprezando as bondades que a Kadosh Baruch Hu deu para a pessoa. Isso é falta de Hakarat Tov, isso é a pessoa ser mal agradecido para a Kadosh Baruch Hu, e por isso é proibido. Aqui na nota ele traz a linguagem do Sefer HaChinuch, explicando a mitzvah de Bal Tashchit. Bal Tashchit é justamente você destruir e desperdiçar as coisas. Aqui no caso que a gente está falando de comida. E aí o Sefer HaChinuch é um livro onde ele escreveu para o filho dele, onde ele explica, ele enumera 613 mitzvot da Torá e tenta explicar um pouquinho o motivo que está por trás dessas mitzvot, de cada uma das 613 mitzvot. E aí eu vou ler dentro o Sefer HaChinuch na mitzvah 529, o Sefer HaChinuch escreve o seguinte: Shoresh mitzvah yadua. Quer dizer, o motivo dessa mitzvah de não fazer Bal Tashchit é um motivo claro e óbvio. Sheu, kedei lelamed nafshenu lehov atov ve'atoelo ledavek bo, para ensinar a nós mesmos a amar as coisas boas e úteis que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente. Mitoch kach tidbek bano atova venarchig mikol ra umikol davar ashchata. E aí com isso a gente vai se aproximar das coisas boas e se afastar de qualquer tipo de destruição. E aí fala o Sefer HaChinuch, esse é o caminho dos Hassidim, das pessoas mais devotas para Kadosh Baruch Hu. Ohavim shalom usmechim betov. Eles gostam da paz, eles gostam do bem. E aí, quer dizer, eles querem ver as outras pessoas aproveitarem também. Eles não têm inveja e querem destruir, que ninguém tem, etc. O Mekaravim otam la Torá. Então, eles ficam felizes com as outras pessoas, tentam aproximar eles da Torá. Velo yavdu afilu gargar shel chalda baolam. E aí, quer dizer, os tzadikim, os chassidim, as pessoas mais devotas, não destroem, não desperdiçam mesmo um grão de mostarda. Ve'yetzer alehem bechol avadon ashchata sheireu. E aí, quer dizer, eles vão sofrer qualquer tipo de desperdício, qualquer tipo de destruição, porque não beneficia ninguém no mundo. Quer dizer, se você não vai usar, talvez tenha alguém que vai usar. Então, por que você vai jogar fora? Por que você vai desperdiçar? Então ele falou assim, desperdiçar até um pequeno grão de mostarda dói para eles, porque se eu não preciso, alguém precisa. Vem meu chlu, leatzil e atzilo. E por isso os tzadikim, quando eles conseguem salvar, eles salvam. Kol davar meashchit bechol kocham. Eles se esforçam ao máximo para salvar qualquer coisa, por mais pequena que seja, da sua destruição. Lochen areshaim. Fala o Sefer HaChinuch. Agora, os reshaim, as pessoas ruins, as pessoas perversas, não seguem esse caminho. Achechem shel mazikim smechim. Então, os reshaim, os perversos, são irmãos, quer dizer, eles estão próximos e eles, no seu comportamento, se comportam como as pessoas que prejudicam, que matam, etc. Então, ele falou, semechim beashchatat haolam. Eles ficam felizes com a destruição do mundo. Então eles mesmos destroem, mesmo quando eles não destroem, eles veem a coisa pegando fogo, a coisa sendo destruída, isso traz para eles alegria. Bemidah she'adam moded, ba'modedim lo. Kelomar, ba'hu nitbak la'olam. E aí fala o Sefer HaChinuch, da maneira que a pessoa se comporta com o mundo, assim também a Kadosh Baruch Hu acaba se comportando com a pessoa. Então, por isso fala o Sefer HaChinuch, quando a pessoa despreza a comida, ele acaba traindo para ele mesmo, lo aleinu, lo alechem, coisas ruins. E não é esse o caminho dos tzadikim. Ele falou, quem despreza a comida, quem não está nem aí, quem desperdiça, quem joga fora, as pessoas que não estão preocupadas. Tem outras pessoas. Ele falou assim, a Kadosh Baruch Hu deu. Seja bem agradecido, cuida bem. Você não precisa, procura, dá para quem precisa, doe. Mas não seja uma pessoa que pisa nas coisas, que destrói as coisas, que não está nem aí com as coisas. Então isso é o Sefer HaChinuch, ele trouxe aqui na nota 293, para justamente explicar o começo dessa halakha. E aí agora vai trazer leis práticas disso. Então ele falou, por isso, é proibido a pessoa jogar comidas, que essas comidas podem se estragar
quando elas são jogadas. Então ele falou assim, por exemplo, você vai pegar figo cozido, que ele é bem molinho, você vai jogar, ele vai cair, vai estragar, ninguém mais vai comer. Então, já que através de você jogar ele, você vai acabar, pode chegar a acabar estragando a comida, é proibido você jogar essa comida. Agora está escrito na Halakha, assim o Shulchan Aruch traz, comidas que não estragam quando elas são jogadas, como por exemplo, nozes, romãs, etc., que é duro, amêndoas, etc., e você vai jogar, e tá bom, você jogou de uma pessoa para outra pessoa, etc., são coisas duras que elas não vão estragar, então não tem problema. Da mesma maneira, está escrito que a pessoa não pode sentar numa caixa, né, caixa de papelão ou alguma coisa assim do gênero, que tem ali frutas. Por quê? Com o peso deles e o peso dele e a caixa de papelão, ela vai ceder. Ele vai acabar amassando as frutas. Depois que ele amassar as frutas, ninguém vai querer comer. Então, aí se chama isso que ele está desperdiçando, desrespeitando a comida. Agora, se ele vai sentar numa comida que não vai, quer dizer, numa caixa que dentro dela tem uma comida que não vai estragar quando ele senta, como, por exemplo, o exemplo que ele traz aqui, ele traz dois exemplos no livro. Um é Igul Shel Develá. A gente não sabe direito o que é isso, vou explicar, mas não faz parte da nossa realidade. Eles costumavam fazer o figo seco, e aí eles amassavam o figo seco para ele ficar como um pedaço de queijo, que aí ele era duro. Então, se você sentar em cima de uma caixa de papelão, e aí dentro tem esse figo duro, você vai sentar, vai amassar ele um pouquinho, mas de qualquer jeito ele é amassado. Então, não vai fazer problema. Ou, por exemplo, numa caixa que dentro dela tem grãos. Então, tem arroz, tem milho, etc., cru, ele vai sentar, não, vai amassar um pouco a caixa, mas não vai fazer nenhuma diferença para a comida que está lá dentro, tem, sei lá, nozes, não vai fazer nenhuma diferença para a comida que está lá dentro, então aí está escrito que não tem problema. E assim também está escrito que se ele vai sentar numa caixa de madeira, de modo que na hora que ele senta, a tampa da caixa não cede. Aí não faz diferença a comida está lá dentro, porque ele sentou no caixote, a comida que está lá dentro não vai amassar, não vai estragar, não vai não sei o quê, porque a madeira é dura, aguenta o peso dele, então aí não tem problema, porque isso não se chama que ele está desprezando as comidas. Então, de novo, quando é alguma coisa que tem o risco de estragar a comida, aí é proibido, tanto jogar a comida como sentar em cima, porque já que tem o risco de estragar, se chama que ele está desprezando a comida, ele vai entrar justamente no assunto do nosso capítulo, que é o respeito às comidas, o desprezo às comidas. Ele vai acabar transgredindo isso e desprezando as comidas. Agora, se é uma coisa que não vai estragar nada, que a gente falou, tanto a caixa de papelão em grãos, arroz, milho, nozes, etc., ou se é uma caixa, um barril de madeira, que ele pode sentar e a caixa aguenta ele e não vai fazer pressão nenhuma sobre a comida, então aí não tem problema, porque não se chama que ele está desrespeitando a comida. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazaku Baruch.